Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na verdade, hoje, olha só, hoje eu não iria gravar vídeo, mas eu fiquei pensando, hoje está um dia tão bonito, está um dia tão ensolarado, está um dia tão radiante, então por que não fazer, não é verdade? Hoje a gente vai falar sobre o poder do agora, o poder da gente poder fazer as coisas e que a gente adia muitas das vezes por achar que não vai dar certo, por achar que a gente pode estar empurrando com a barriga, e é isso aí. Hoje a gente vai falar de coisas da vida. Na verdade, às vezes a gente deixa muitas coisas para fazer para depois, quando a gente poderia fazer agora. Essa talvez seja um dos maiores empecilhos das realizações pessoais e profissionais, que a gente acha que a gente pode deixar tudo para amanhã, que a gente pode ser feliz amanhã, que a gente pode ser feliz quando tudo estiver perfeito, quando tudo estiver maravilhoso. Só que a verdade não é essa. Se a gente ficar esperando para ser feliz quando tudo estiver bem, quando o mundo estiver maravilhoso, você nunca vai ser feliz. Se você ficar esperando para poder fazer aquela dieta, fazer aquele curso, quando tudo estiver tranquilo, quando tudo estiver favorável, esquece, não vai acontecer. O momento favorável é aquele momento que você pega e faz. Se eu ficasse esperando o momento favorável para poder fazer tudo que eu tinha que fazer na minha vida, eu não teria feito nem metade. Aliás, eu até me arrependo de não ter feito nada antes, de não ter começado minha faculdade antes, de não ter me formado antes, de não fazer tudo antes. Porque quanto mais você adia, quanto mais a gente adia as coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, mais o tempo vai passando. E o poder do agora, o poder de você estar fazendo agora, é aquela coisa, o presente. Quanto mais a gente desfruta dos nossos momentos bons, dos nossos momentos presentes, mais intensamente a gente está vivendo a vida. Às vezes a gente deixa muitas coisas para depois, para fazer depois, e acaba não fazendo nem nada. Então essa foi a razão de eu gravar hoje esse vídeo, que eu fiquei refletindo muito. Eu fiquei pensando, mas por que não gravar? Por que não fazer? Por que eu vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer agora? Não é verdade? Por que deixar para a semana que vem algo que eu posso fazer amanhã? A gente tem que dinamizar mais as nossas vidas, até mesmo às vezes por pessimismo, por achar que as coisas vão dar errado, a gente nem faz, mas nem tentou. Se você não tentar, você não vai saber como que foi o resultado das coisas. Essa é a verdade. Se eu ficasse pensando: "Ah, mas e se não der certo de eu ir para a festa tal?", mas você nem foi na festa, nem curtiu a festa, e não sabe nem como que vai ser, e você já põe os empecilhos, já põe os monstros, os fantasmas que existem na nossa cabeça. A verdade é essa. Existem muitos fantasmas dos nossos próprios pensamentos que impedem muitas das vezes a gente de ser feliz e de fazer as coisas. E aí é isso, a gente fica às vezes esperando, e até mesmo às vezes esperando pelos outros, que os outros nos aplaudam, que os outros batam palmas pra gente, quando na verdade somos nós é que temos nos aplaudir e bater palma para nós mesmos. Entendeu? A gente fica esperando muito a expectativa alheia, esperando muito pelos outros, a gente acaba não olhando olhando as nossas próprias capacidades da gente ir lá e fazer, porque a gente fica esperando o aplauso da multidão e esse aplauso às vezes nunca chega e você nunca faz nada. Então é isso, a gente já está já em quê? Fevereiro. Réveillon foi o quê? Foi ontem, passou tudo muito tão rápido. E às vezes você não está vendo isso, porque você fica esperando que as coisas fiquem melhores, que as coisas fiquem bem, para poder fazer as coisas, e o tempo está passando e você não está fazendo nada da sua vida. E o tempo não espera ninguém, a verdade é essa, o tempo, ele é uma dinâmica que vai estar sempre correndo, e o relógio está correndo e você está parado no tempo, esperando as coisas acontecerem. A verdade é, se você ficar esperando que as coisas aconteçam, as coisas nunca vão acontecer. Agora, se a gente vai lá, bota a mão na massa, se empenha, com boa vontade, com alegria, porque a verdade é essa, tem que ter alegria na vida, tem que ter alegria em tudo que se faz. E eu até mesmo, quando eu vou fazer uma receita, se eu não tiver muito. Às vezes não, às vezes até quando eu pego uma receita para fazer alguma coisa assim, legal, tipo, por mais simples que seja, um bolinho de chuva, já dá aquele aspecto legal, você já se sente bem, porque eu gosto muito de mexer com massa, com comida, essas coisas assim, sempre gostei, desde criança. Então me traz uma coisa boa, para mim é como se fosse uma cozinha terapia. Cozinha terapia quando eu faço qualquer coisa de legal, assim, como cozinhar, e eu me sinto mais relaxada, eu me sinto bem.
É isso. Às vezes as coisas simples da vida a gente não dá valor, mas são essas coisas simples que fazem a gente alcançar coisas maiores. Uma vez, muito tempo, um amigo meu, no horário até mesmo de lanche, ele me falou uma coisa muito importante: "Se você não consegue fazer as menores coisas da vida, você não vai conseguir fazer as grandes coisas da vida". Isso é verdade. E é realmente, se a gente não consegue fazer os pequenos detalhes, não consegue olhar as pequenas alegrias da vida, as coisas mais simples, como, por exemplo, cozinhar, preparar uma receita, fazer nem que seja um bolinho de chuva, uma coisa simples, a gente não vai conseguir ter olhos para olhar as grandes coisas da vida. Primeiro você precisa saber olhar as pequenas coisas, as pequenas alegrias, e com as pequenas alegrias ir conquistando coisas maiores. Agora só não vale deixar para amanhã, conforme, por exemplo, eu tomo como experiência a mim mesma, eu ia deixar esse vídeo para gravar para amanhã, mas olha, tá um dia maravilhoso, pelo menos aqui está fazendo um sol, na maior parte do Brasil também está fazendo um sol maravilhoso, por que não fazer? Por que deixar para amanhã? Por que ficar sempre adiando as coisas, quando na verdade o tempo não para e nem espera ninguém? Então é isso, a gente tá na hora da gente, muitas das vezes, a única coisa que é preciso, às vezes o maior obstáculo é você mesmo nas suas coisas. Às vezes os maiores obstáculos somos nós mesmos. Muitas das vezes nós somos inimigos de nós mesmos e não sabemos. Que nem aquele ditado: "O maior inimigo é você, é seu seus pensamentos, seus medos, os pesadelos, os monstros imaginários que a gente cria na nossa mente e que só existe na nossa mente. Na realidade, ele não existe. Isso é muito importante. Uma coisa que eu tenho observado é a gente observar o que acontece no mundo ao nosso redor, a realidade e as coisas que a gente pensa a respeito da vida. São coisas completamente diferentes. Às vezes a gente está pensando que, se eu vou fazer algo, pode não dar certo. Você vai lá, faz, dá certo. Significa o quê? Que o seu pensamento estava muito negativo com respeito disso, que você estava achando que tudo ia. Então é isso, às vezes a gente pensa que o mundo está contra a gente, que o mundo tá desfavorável, só vou fazer tal coisa quando tiver tudo bem, quando o cenário estiver favorável, e esse cenário favorável muitas das vezes nem chega na nossa vida. É a gente que tem que fazer o sucesso ser favorável, a gente tem que fazer o período ser favorável, o tempo ser favorável, e é isso. E bola para frente. Não ficar esperando que as coisas aconteçam, nós temos que fazer acontecer. Se eu ficasse esperando, vou esperar o tempo perfeito para poder fazer minha faculdade, para poder estudar coisa e tal. O tempo passa e você nem vê, ó. Ontem foi réveillon, já é fevereiro, mês que vem já é o terceiro mês do ano, já é março, quer dizer, está passando tudo muito rápido. E se a gente não acompanhar esse fluxo do tempo e fazer as coisas quando tem que ser feitas, não ficar empurrando com a barriga, por que eu vou deixar para poder gravar amanhã, para poder fazer um vídeo amanhã, se eu posso fazer agora? Muitas das vezes a gente adia as coisas que a gente tem para fazer na vida por medo de não dar certo. E a gente nem tentou. E nem tentou, e já põe na cabeça, aí vêm os monstros imaginários da nossa mente que fala no nosso ouvido que não vai dar certo se fizer. Mas nem tentou, como é que vai saber se não deu certo? Não é verdade? É isso. O valor, o poder que tem o agora, você valorizar agora o momento presente, é muitas das vezes você valorizar as 24 horas que você tem no dia. São 24 horas que você tem para poder estudar, que você tem para trabalhar e fazer todos os compromissos. Mas às vezes, para você não fazer, você fala que não dá tempo, você fala que não tem tempo, você fala que o tempo está curto. Mas na verdade, é você que está adiando de fazer as coisas e o tempo está passando. Essa é a verdade. O poder do agora consiste isso, em da gente valorizar o momento presente, porque o que existe é o presente. O futuro é incerto, é o amanhã, ainda não aconteceu. O passado já foi. Então o que a gente tem é o nosso presente. Quando a gente sabe valorizar cada hora da nossa vida, aquele ditado: viva como se sempre o dia fosse o último dia de sua vida. É o que significa que você deve valorizar cada vez mais as suas horas e o seu tempo a cada dia. Mas muitas vezes isso também ele pode ser treinado. Eu, por exemplo, eu me treinei para poder aprender a valorizar o meu tempo e a dividir o meu tempo nas minhas tarefas diárias.
E quando eu vejo que eu não estou muito aproveitando aquele dia, que eu vejo que eu estou murrinhando muito uma coisa para fazer, eu já fico incomodada, porque eu estou vendo que eu não tô o meu dia não está sendo proveitoso. O que eu deveria ter feito em X horas, eu fiz pouco, então já fico incomodada, por quê? Porque minha produtividade ela já tá baixa. Isso inclui no poder do agora, no poder presente que você tem de fazer algo. Está tudo relacionado. E viver e fazer sem os monstros na cabeça, achar que vai dar errado. Porque, na verdade, às vezes a gente tem um pensamento mais pessimista do que otimista. A gente está mais para pensar: "Ah, isso aqui vai dar errado", mas nem fez. E ao invés da gente pensar: "Não, vou fazer, vai dar certo, está tudo certo e pronto". A nossa mente, ela trabalha mais muitas das vezes ela trabalha mais para o negativo do que para o positivo. Mas são só monstros na nossa cabeça, vozes silenciosas que ficam na nossa mente, falando, 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 e às vezes a gente dá ouvido para essa voz. E quando a gente dá ouvido para essas vozes que fica falando: "Ah, se você fizer não vai dar certo, se você fizer essa dieta não vai adiantar, se você fizer esse curso de inglês vai ser difícil, você não vai conseguir aprender o curso de inglês". Se você ficar dando ouvido para todas essas vozes, você não vai fazer nada da sua vida.